Continuando a leitura da Palavra de Deus, primeiro vamos fazer uma oração. Meu Pai amado, me coloco em vossa presença, Pai, com muito amor, muita gratidão. Meu Senhor, dai-me sabedoria para entender a vossa palavra e saber comunicá-la conforme o vosso desejo, para que mais e mais pessoas venham conhecer sobre o seu amor. Em nome de Jesus, Pai glorioso, e abençoe a minha família e a todos aqueles que ouvirem essa gravação e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Grata, Senhor. Números 3. Os levitas e as suas responsabilidades. Essa é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, que foram ordenados para o sacerdócio. Nadab e Abiú, entretanto, morreram diante do Senhor quando apresentaram fogo estranho diante dele, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo em favor dos israelitas. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa estranha que se aproximar morrerá. O Senhor disse a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primogênito de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel. Tanto entre os homens como entre os animais. Serão meus, eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelos seus clãs e famílias. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Estes são os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam aos clãs dos libnitas e dos simeitas. Estes eram os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam aos clãs dos Anramitas, todos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Estes eram os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar ao lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele foi designado chefe dos que cuidavam do serviço do santuário.
A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Estes eram os clãs Meratitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino era de um mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meratitas era Zuriel, o filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, dos seus travessões, das suas colunas, das suas bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com as suas bases, as suas estacas, as suas cordas. Acamparam a leste do tabernáculo e, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa estranha que se aproximasse morreria. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino de um mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos israelitas do sexo masculino de um mês de idade para cima e faça uma relação dos seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas conforme o Senhor lhe tinha ordenado. O número total dos primogênitos do sexo masculino de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi de 22.273. O Senhor disse a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas são meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número de levitas, recolha 5 ciclos para cada um, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras para um ciclo. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de 1.365 ciclos. Com base no peso padrão do santuário, Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Glórias a Jesus.